Olá, meu amigo e minha amiga. Já tem um bom tempo que nós não conversamos e estou retornando então para gravar alguns vídeos. Resolvi tirar um tempo sabático para aprofundar os meus estudos, né? Porque, afinal de contas, a minha vida é estudar. É isso que eu preciso fazer e é isso que eu faço. Nesse tempo, eu vi muito colega perguntando como é que eu consigo determinar que a hérnia de disco é uma doença do trabalho, sendo que o seu médico diz que a hérnia discal geralmente é uma doença degenerativa. Então a maioria dos médicos diz que a hérnia discal é uma doença degenerativa. Então como é que eu posso afirmar que também é doença do trabalho? Essa foi a dúvida do meu colega. Pois bem, meus amigos, é importante já desde logo perceber que saber se a hérnia de disco tem relação com o trabalho ou não depende de cada caso. Porque, em regra, e nós concordamos, a hérnia de disco, segundo alguns estudos, começa a aparecer no ser humano aos 11 anos de idade. Então, se olhar desse ponto de vista, a hérnia discal, com certeza, é uma doença degenerativa que provém do processo de envelhecimento. Todavia, existem situações, existem trabalhos, e reconhecido pela lei, pelos regulamentos, tanto internos do Ministério do Trabalho como internos da Previdência Social, que associam a hérnia discal ao exercício de algumas atividades profissionais. E eu quero tratar disso hoje contigo. No primeiro caso, como é que a gente apura? A lista DORT, que é uma lista de doenças ocupacionais relacionadas com o trabalho, ela relaciona os transtornos de disco, né, a hérnia discal, àqueles trabalhos que exigem muito do corpo, do aparelho músculo esquelético do trabalhador. Então são trabalhos que demandam muito esforço físico. E segundo essa lista, esses trabalhos acabam por causar a hérnia de disco e por isso causa a doença do trabalho. Logo, se está relacionado com o trabalho, é doença do trabalho. Esse é o primeiro ponto. A lista C do regulamento da Previdência Social. Essa lista é muito interessante, pessoal. Ela nos ajuda a identificar a doença do trabalho porque ela relaciona as atividades profissionais e as doenças que os trabalhadores desenvolvem. Então, como é isso? Segundo essa lista, a hérnia de disco ela está relacionada, por exemplo, com o trabalho desenvolvido nos Correios. Também está relacionada com o trabalho desenvolvido na construção civil, com os trabalhadores que demandam muito esforço físico para carregar todo aquele peso. Enfim, uma série de atividades. E se você quer saber se a sua atividade está relacionada nessa lista, escreve aqui, deixa um recado aqui, que eu posso até fazer um vídeo para você sobre isso. Tá? Quero falar aqui agora, falamos da lista C, do trabalho como fator contributivo. Isso aqui é muito bom, pessoal, porque veja o seguinte, apesar de ser certo que a hérnia de disco é uma doença que está relacionada também com o processo de envelhecimento, a lei previdenciária diz que se o trabalho tiver se somado ou se o trabalho tiver contribuído para que aquela doença que existia antes tenha piorado e tornado a vida do trabalhador mais difícil para exercer a atividade, então essa doença deve ser conhecida como sendo doença do trabalho. Então você veja só, que é aquele primeiro exemplo que o meu colega perguntou se o médico dele que diz que a doença é uma doença degenerativa, como é que eu poderia dizer que é também a doença do trabalho? Eu digo porque a lei me manda. A lei diz que se o trabalho tiver contribuído com a doença que existia, então eu tenho que chamar essa doença de doença do trabalho. É simplesmente assim. Mas vai mais além. Eu quero dar um exemplo. Existem algumas empresas que têm em seus regulamentos internos a previsão da existência de algumas doenças. Eu quero dar um exemplo dos Correios, porque eu trabalhei nos Correios por muito tempo, trabalhei mais de 12 anos. Então, como sempre gostei muito de ler, sempre gostei de entender a atividade que eu desenvolvia, eu procurava sempre ler os manuais da empresa. Encontrei um de grande interesse, de grande valia para
os meus amigos dos Correios. Vocês vejam que é mais ou menos o seguinte. De acordo com o manual, ele diz que todo candidato a um cargo nos Correios, ele deve ser aprovado no exame, no concurso de provas, e deve ser aprovado também no exame de títulos e exames médicos. No exame médico, que eu quero te chamar a atenção, ele diz o seguinte: se o médico verificar que o trabalhador tem hérnia de disco, ele tem que ser reprovado. Ponto. Então o candidato ele não se torna, ele não soma, ele não é contratado para ser carteiro, por exemplo. Por quê? Porque ele tem a hérnia de disco antes de ser aprovado. Ora, nesse caso, se o trabalhador dos Correios desenvolveu hérnia de disco depois que ele foi contratado, portanto, depois que ele foi aprovado no exame médico dos Correios, então é certo que essa doença se desenvolveu por conta do trabalho. Porque se ela existisse antes, o trabalhador nem teria sido aprovado. Vocês percebem? Então é assim que eu identifico que um trabalhador dos Correios desenvolveu hérnia de disco no trabalho e que essa hérnia de disco é doença do trabalho. E se é doença do trabalho, esse trabalhador tem direito a receber uma indenização de até R$ 3.500, um pouco mais, um pouco menos, do INSS por mês. Por quanto tempo? Até se aposentar e com direito a 13º salário. Por fim, meu amigo, se você quer saber mais outras doenças dos Correios, eu peço que escreva aqui embaixo, me pergunte que eu possa vir a fazer um vídeo também para você. E se você gostou desse vídeo também, eu peço que compartilhe com seus amigos, que dê um like e ajude também essa rede coletiva do conhecimento. Porque só assim é que nós preservaremos a nossa saúde e a dos nossos trabalhadores. Abraço e até a próxima.